E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso programa Biblicamente, onde nós trazemos a palavra de Deus de forma simples, de forma descomplicada, para mostrar que não é esse bicho de 7 cabeças aprender mais da palavra de Deus. Meu nome é Isaac Félix, essa aqui é a minha canequinha do Homem-Aranha e nós estamos aqui para falar sobre um tema muito importante na vida cristã, que é a Grande Comissão. Muitas pessoas já conhecem a Grande Comissão, ou talvez você conheça pelo ID, né? O famoso ID por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Mas será que você realmente entendeu o que é a Grande Comissão? Será que você realmente entende o que Jesus quis dizer quando ele deu esse mandamento, esse comando aos seus discípulos e a nós também, que hoje somos discípulos de Cristo? Bem, existem 2 textos que relatam a Grande Comissão. O primeiro está em Marcos capítulo 16 e o segundo em Mateus capítulo 28. Nós temos esses 2 textos. E esses textos eles relatam o que são as últimas palavras de Jesus. São as palavras que Jesus deixou para os seus discípulos antes dele ascender aos céus, onde ele está à direita do Pai hoje. E essas últimas palavras de Jesus são palavras extremamente importantes, justamente porque ele nos deixa uma comissão, uma grande comissão. Mas muitas vezes essa grande comissão ela é mal compreendida ou ela é compreendida em partes. Então vamos analisar esses 2 textos tão importantes na nossa vida. O de Marcos 16 está nos versículos 15 e 16. Jesus diz assim: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. O que Jesus está falando aqui? Ele está falando sobre o indivíduo. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Ele está falando sobre o evangelismo, sobre você levar pessoas a Jesus. Isso é algo que nós podemos ver ao longo de todo o ministério de Jesus, né? Jesus ele estava sempre pregando o evangelho para pessoas, ele estava sempre lidando com a multidão, ele estava sempre curando enfermos, libertando cativos, sempre em contato com o indivíduo. Nós falamos muito sobre como o coração de Deus bate por almas, né? E realmente bate. Ele está falando aqui, últimas palavras de Jesus, palavras importantíssimas. E ele fala, cara, vai pelo mundo inteiro e traz as pessoas para mim. Todos precisam ouvir as boas novas do reino de Deus, para salvação. Aqueles que crerem e forem batizados serão salvos. É isso que Jesus está falando, é isso que Jesus comanda os seus discípulos a fazerem. Agora, esse não é o único texto que fala da Grande Comissão. Nós temos também Mateus 28. E muitas vezes nós achamos que eles estão falando a mesma coisa. Nós achamos que eles, na verdade, estão dando o mesmo comando. Vai e prega o evangelho a toda criatura. Mas e se eu te disser que Mateus 28 não está falando sobre o indivíduo, ou não apenas sobre o indivíduo? Vamos abrir lá, Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20, diz assim: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, olha isso aqui, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Agora, ele fala, fazei discípulos de todas as nações. Geralmente nós pensamos, fazer discípulos são pessoas, né? Fazer discípulos de pessoas de todas as nações. Então é a mesma coisa, Isaac. Marcos 16 e Mateus 28 estão falando sobre levar o evangelho ao indivíduo. Mas se nós pegarmos o original desse texto, Mateus 28, ele não está falando sobre fazer discípulos indivíduos que estão nas nações. Quando nós pegamos essa frase em português, o sujeito é todo mundo com quem Jesus está falando. O verbo é fazer e o objeto são os discípulos. Mas no grego não é assim, no original não está assim. No original o sujeito continua o mesmo, mas o verbo não é fazer. O verbo é matetuo, que significa discipular ou ensinar. Então ele está falando, vai e matetuo, e a palavra, o objeto do verbo é etne, que significa nações. Então o que ele está falando não é vai e façam discípulos de todas as nações, ele está falando vai matetuo etne, discipule as
nações. Então é bem diferente de Marcos 16. Marcos 16 está falando sobre o indivíduo, ir de pregar o evangelho a toda criatura. Mateus 28 está falando, vai e faça discípulos de todas as nações. E se eu te falasse que o coração de Deus, ele bate sim por almas, mas que ele também bate por nações, ele também bate por culturas. Está entendendo? Eu vou te mostrar isso na Bíblia. Existem 3 textos na Bíblia que relatam de Jesus estar chorando por algo. Ele está chorando por alguma coisa. Um deles relata sobre o Getsêmani, quando Jesus estava angustiado, prestes a ser crucificado. Agora, os outros 2, eles falam muito sobre como o coração de Jesus funcionava. Um deles está em João capítulo 11, versículos 33 a 36, que diz: ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Aqui ele está falando sobre Lázaro. Perguntou ele, vem e vê, Senhor. Responderam eles, e Jesus chorou. Então os judeus disseram, vejam como ele o amava. Então Jesus aqui ele está chorando por uma pessoa, ele está chorando por um indivíduo. O coração de Jesus se importa com pessoas. Agora, tem um outro texto que nos mostra o coração de Jesus batendo por algo além de simplesmente indivíduos. Em Lucas 19, versículos 41 e 42, quando Jesus se aproxima da cidade de Jerusalém, olha o que esse texto nos fala. Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela. O coração de Jesus, ele só é movido ao ponto de lágrimas em 3 ocasiões na Bíblia. Uma por conta de angústia, mas as outras 2 são por indivíduos e por uma cidade, por uma cultura, por uma sociedade. Um ele está falando sobre uma pessoa, o outro ele está falando sobre um sistema. Então a grande comissão, a compreensão completa da grande comissão, Jesus ele não está falando apenas para nós irmos e pregarmos o evangelho para toda criatura, para enchermos a igreja de gente. Não, ele está falando, sim, faça isso, mas também gere impacto nas nações, discipula as nações com os valores do reino de Deus. Então, para nós cristãos que fomos comissionados com a grande comissão, realmente cumprirmos isso de fato, nós precisamos carregar o coração de Cristo, que bate por Marcos 16, pregar o evangelho a toda criatura, mas também bate por Mateus 28, vai e discipula as nações, discipula o Brasil, discipula os sistemas que compõem a nação brasileira, a cultura brasileira, com os valores do reino de Deus. É por isso que nós fomos chamados sim para evangelizar e para cuidar, para prestar atenção no mas também para discipular as nações da terra. Esse é o nosso chamado, essa é a nossa grande comissão. E essa grande comissão que Jesus nos deu, ela é para mim, ela é para você, ela é para todos aqueles que se dizem discípulos de Cristo. Nós temos a incumbência de sim pregar o evangelho às pessoas, mas também de ver as nações serem transformadas com o reino de Deus. É isso aí, pessoal, mais um vídeo aqui do Biblicamente falando sobre a grande comissão para a qual todos nós fomos chamados, né? Como que você está cumprindo a grande comissão hoje? Como que você pode cumprir a grande comissão agora que você entende ela de forma mais completa? Deixa aqui o comentário, eu quero saber o que vocês estão pensando. Deixa também o seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com alguém que você acha que deveria ouvir isso, que você está sentindo no seu coração. Eu estou deixando aqui o nosso e-mail para você mandar suas perguntas. Nós queremos te ouvir e queremos tentar te ajudar da maneira mais bíblica possível com as suas dúvidas. É isso aí, pessoal. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.